Entender a diferença entre efeitos visuais e efeitos especiais com certeza está dentro do aprendizado de um artista VFX. Essas técnicas, apesar de diferentes, elas se complementam para criar cenas memoráveis no cinema e até mesmo em comerciais de publicidade. Quando a gente fala de efeito visual, isso inclui técnicas de imagens criadas no computador, geradas ali na parte da pós-produção, na etapa de efeitos visuais que a gente chama de pós-produção, que é quando já gravou lá no set de gravação e a gente começa a trabalhar tanto nos softwares de 3D quanto nos softwares de composição. Então, a gente falando aqui de efeitos visuais vai ter composição 3D. Composição lembra sempre do fundo verde, que é quando a gente está juntando a imagem filmada com outras imagens que foram criadas por computação lá no 3D, ou foram outras coisas filmadas que a gente junta tudo. Ainda tem também a parte dos personagens virtuais, dos cenários virtuais. Personagens a gente pode dar de exemplo o macaco do Planeta dos Macacos, o César, ou até mesmo o Thanos lá no Vingadores. Esses personagens eles são criados por computação gráfica que está incluso dentro da etapa de efeitos visuais. Já quando a gente fala de efeitos especiais, eles são práticos, que a gente chama. Ou seja, eles são criados durante o set, durante a gravação, na hora ali da gravação que eles são feitos. E aí, dentre essas técnicas usadas dos efeitos especiais, a gente pode mencionar algumas como modelos em miniatura. É bem comum no cinema criarem cenários gigantescos, todos em miniatura, que quando você usa uma lente vai ficar parecendo que é de verdade ali a escala dele, mesmo que depois isso seja interferido pela computação gráfica, ainda assim é um efeito especial, criação de miniaturas no set de gravação. A gente também tem maquiagens especiais, né, daqueles filmes que de seres de outro espaço, mesmo com os efeitos visuais, ainda tem os efeitos especiais. Por isso que eu falo que eles se complementam para o filme existir. O fogo, água, vento, explosão, tudo isso pode ser criado na hora da gravação. Então é considerado efeito especial, que é diferente de efeito visual. Vou te dar um exemplo claro aqui. Se você já viu Mad Max, fica sabendo que o Mad Max é um dos filmes que tem mais efeitos especiais práticos. Várias cenas os dublês realmente pularam de um carro para o outro, carros foram explodidos de verdade, eles estavam ali seguros por aquelas cordas e tractanas. Então é um filme que, apesar de ter excelentes efeitos visuais, ele ficou famoso pela quantidade de efeitos especiais práticos no set. E um detalhe muito importante que muita gente não se atenta dessa junção do efeito especial lá no set de gravação com o efeito digital criado no computador é a questão da iluminação. Ela precisa ser muito bem pensada e planejada, porque a iluminação ela tem que funcionar no set de gravação com todos aqueles objetos, com as cordas passando, com a movimentação dos dublês, por exemplo, de carros em movimento e tudo mais. E ela também precisa funcionar no ambiente digital, lá nos softwares de 3D, de VFX, porque a gente tem que recriar a iluminação real de maneira digital, principalmente quando a gente vai criar personagens em 3D que vão atuar com os atores reais ali naquela cena, ou até mesmo quando o cenário ele precisa ser estendido digitalmente. Então a gente vai criar lá na computação gráfica, nos efeitos visuais, exatamente aquela luz que foi gravada na hora lá do set de gravação. E tudo isso tem que parecer extremamente realista e que foi filmado daquele jeito. A ideia é que não pareça nem que teve efeito especial e nem que teve efeito visual. Tem que parecer que saiu da câmera daquele jeito. O importante é que tudo faça sentido no final e que respeite a continuidade das cenas. Senão fica aquela sensação meio estranha que volta e meia a gente vê em alguns filmes de um VFX mal feito. E um VFX mal feito pode também atrapalhar um efeito especial que era para ficar ali invisível e acaba ficando visível. Então, como um todo, as duas técnicas elas têm que estar juntas e muito bem feitas, com a continuidade. Uma pode prejudicar a outra e isso tudo pode prejudicar o resultado final do filme. E é justamente essa a magia dos efeitos visuais modernos. A beleza de poder combinar áreas totalmente diferentes com artistas trabalhando, tanto os artistas especiais de efeitos especiais quanto os artistas de efeitos visuais. É legal que um entenda
entenda um pouco ali, tenha um mínimo de conhecimento da área do outro, para poder o trabalho, na hora que se juntar no filme final, fique visualmente incrível. Antes de eu terminar, eu vou te dar outro exemplo prático dessa junção das duas áreas, que não são a mesma coisa, mas andam juntas e se complementam. Muitas vezes no set de gravação, a equipe de efeitos especiais, ela usa pólvora nas armas para poder o ator atirar e sair um leve clarão, mas esse clarão ele ainda vai ser complementado e amplificado o visual dele lá no efeito visual. Então tá aí mais um exemplo de cena que envolve as duas áreas técnicas que trabalham em conjunto para no final você ver um filme que os tiros vão sair incríveis. Muitas vezes aquele clarão da arma, a fumaça, a bala voando, tudo isso é feito em efeitos visuais, na computação, mas a gente usa a referência real de balas voando e do clarão que sai da arma gravada. Então, como eu disse, as duas áreas elas se complementam. E você entender como combinar e quando usar cada técnica faz parte da rotina de um artista de efeito visual para cinema e também impacta na qualidade final de qualquer projeto que vá ser feito no nicho, seja de filmes, séries e, como eu sempre digo, até mesmo publicidade usa a mesma lógica do que eu falei aqui.